nosso boa noite aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite aos nossos amigos aqui presentes. Temos a oportunidade de receber em nossa casa Elizabeth Pereira, que traz como tema da sua palestra na noite de hoje o poder da escolha, livre-arbítrio e destino. E também para nos apresentar o seu primeiro livro, Horizonte Vermelho, pelo Espírito Sophie. Então, Elizabeth, o microfone é todo seu, por favor. Boa noite a todos, os presentes, os amigos internautas, nossos amigos encarnados e desencarnados que estão aqui hoje em busca do ensinamento de Jesus. O nosso tema, que é o poder da escolha, o livre-arbítrio e o destino, é um assunto para a gente poder ficar falando até mais ou menos 2 horas da manhã. Espero que vocês não estejam com sono. Mas nós vamos procurar compilar. Bom, partindo do poder da nossa escolha, nós vamos criar em torno de nós, como mais ou menos o efeito de uma gota de água, quando cai numa poça de água, que vão vindo aquelas ondas. É bem aquilo que a gente cria em torno de nós, uma série de opções que a gente pode estar usufruindo disso. Portanto, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio e o nosso destino são coisas muito entrelaçadas e tudo relativo. Então, podem achar meio estranho falar, mas o nosso livre-arbítrio é relativo. Relativo a quê? Relativo ao nosso conhecimento e à nossa virtude. Quanto maior é o nosso crescimento e as nossas virtudes, maior essas ondinhas vão estar em torno do nosso ponto de vivência. E à medida que eu crio essas ondinhas em torno do meu espírito, eu sou obrigada, sim, obrigada a viver dentro desse nível que eu criei para mim e para as pessoas que me cercam. Por isso é interessante que a gente saiba que nós somos responsáveis também pela paz do outro. Nós somos responsáveis pela paz do nosso vizinho, do nosso bairro, do nosso planeta. Porque essas ondas, que não são tão gigantescas, porque o nosso poder de escolha não é tão grande, mas elas se cruzam com as ondas dos outros que estão também vibrando nessa mesma faixa. E nesse momento, eu estou passando para uma outra pessoa o meu nível mental e recebendo dela também. Por isso que é muito normal a gente ouvir pessoas falar, olha, eu estive com fulano de tal e fiquei bem, ou eu estive com fulano de tal e fiquei péssimo. Porque a gente acaba se impregnando desse nível mental de todo mundo. Por isso que a nossa responsabilidade em nível de planeta é muito grande. A nossa responsabilidade com o que acontece no Oceano Pacífico também existe. Nós estamos irradiando as nossas possibilidades. Então, sendo assim, a causa e efeito é o quê? É um destino criado por nós mesmos. A lei mais antiga do planeta e mais perfeita, que é a lei de causa e efeito, é um resultado das nossas escolhas. Existe um filme que eu não sei se eu classifico como um bom filme ou não como um bom filme, vai a gosto de cada um, mas ele traz uma mensagem interessante que vale a pena ver. O filme é uma série que chama Efeito Borboleta, que o cara tem a possibilidade de voltar no ponto de uma decisão crucial e fazer diferente. E daí, quando ele volta para o presente, ele vê a quantidade de mudanças que ele operou, não só na vida dele, como na vida de todos os envolvidos, naquela trajetória, naquele espaço de tempo. Então, com isso, a gente pode ter a noção do poder da nossa escolha. Nós temos o poder de mudar radicalmente a nossa vida e a vida de outras pessoas também, com esse nosso livre-arbítrio que é limitado à nossa capacidade de usar. Porque um livre-arbítrio
pleno, total, nos daria o quê? Liberdade de fazer tudo que a gente quisesse, não é verdade? E tudo que eu quero é lícito? E tudo que eu quero faz bem para mim? Tudo que eu quero faz bem para o outro que está do meu lado? Eu só vou poder fazer tudo o que eu quero quando tudo que eu desejar fazer for um bem em prol de mim mesma e das pessoas que estão do meu lado. E como a gente sabe que a gente ainda está nesse caminho, mas não chegamos lá, nós temos, então, o nosso livre-arbítrio reduzido à nossa capacidade de usar. Porque, apesar dele ser uma ferramenta de trabalho preciosa, ele é uma arma perigosa, com as nossas escolhas, que a gente acaba envolvendo pessoas no meio. Então, o que seria determinado, o que seria destino, o que seria fatalidade, essas coisas todas vão, né, chegando na mente da gente, como que acontece esse tipo de coisa. Existe a predestinação, existe sim a fatalidade e existe sim o nosso livre-arbítrio. E ele passeia pelo nosso campo evolutivo. Quando nós estamos bem no começo, nós não temos quase nenhuma possibilidade de escolha. Quando a gente está lá no comecinho, né, nos animais inferiores, a gente não tem possibilidade de escolha. Mas, em compensação, nós também não temos grandes problemas a resolver. Quando a gente está bem no começo da nossa evolução, nós não escolhemos nada absolutamente. Tudo nos é facultado pela bondade do Pai, que planeja tudo direitinho para nós, que encaixa lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala, olha os lírios do campo, e olha as aves do céu. E ele não fala, olha só os lírios do campo, ele fala, olha como crescem os lírios do campo. E esse como vem dar um sentido totalmente, né, específico. Como que o lírio cresce? Ele cresce exatamente onde foi planejado para ele crescer, da maneira como foi planejado para ele crescer, como se ele tivesse um chip, um software. Ele segue perfeitamente. Ele não tem esse poder da escolha. Ele vai direitinho, de acordo com a biologia, de acordo com a expressão que foi planejada para ele. Por isso, tudo é prover. Tudo se prover para o lírio. Os passarinhos, mesma coisa. Todos eles voam da mesma maneira, fazem um ninho igual. Tudo deles é igual, porque eles são o quê? Determinados para fazer daquela maneira. Por isso, nada falta aos passarinhos. Mas então, por que justamente quando a gente chega num estágio de escolher é que as coisas começam a faltar? Mas não vamos pular lá, não. Vamos, então, nos rudimentos do livre-arbítrio. Quando a gente começa a ter um livre-arbítrio, que não é bem um livre-arbítrio, mas é um ensaio. A gente já teve, alguém aqui já teve em casa um cachorrinho que come ração A e não come ração B? É uma escolha. Quem aqui nunca se apaixonou por um gato que não vai com a cara dele de jeito nenhum e escolhe ser o gato do irmão mais novo ou da tia? E não adianta, eu queria o gato, mas o gato não gostou de mim. O gato é amigo do meu filho, o gato é amigo da minha mãe. O gato escolhe quem que ele vai ser amigo. Então, é o quê? Somos nós, nos animais superiores, com os nossos rudimentos de livre-arbítrio, quando a gente começa. Mas escolher entre uma ração e outra, ou entre uma pessoa e outra para ganhar um cafuné, tem uma diferença muito grande de escolher com quem que eu vou me casar, de escolher quantos filhos eu vou ter, de escolher que profissão eu vou seguir. Por isso que também não falta nada para os gatos e para os cachorros, porque eles também crescem como os lírios do campo. Eles crescem da maneira que foi planejado para crescer. O cachorrinho vai nascer, vai mamar, vai fazer direitinho. Quando ele tiver uma certa idade, ele está independente, acabou, ele não sai do programa. Mas aí, quando a gente chega na condição hominal, que a gente já tem um livre-arbítrio bem vasto, bem maior, nós começamos as nossas escolhas. E aí parece que a gente perde, né, essa providência divina. A gente começa a imaginar, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, olha o cachorrinho, olha o gato, e comigo não dá nada certo. Mas por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a escolher, a gente começa o quê? Errar. E aí a gente não cresce como os lírios do campo. A gente sai fora da programação. E aí, voltamos lá naquelas ondinhas da gota d'água,
A primeira auréola que está em torno de mim é a mais simples que eu tenho que usar. Tá ali, essa opção é a melhor para mim, é a que vai dar mais certo, e eu pego e planejo que eu vou fazer nessa opção. Mas eu chego aqui e eu resolvo não crescer como lírio do campo. Aí eu abro mão daquela opção que na hora de planejar a minha reencarnação parecia simples. Mas a hora que chega aqui, fica complicado. Então nós vamos e perdemos aquela oportunidade, deixamos aquele plano reencarnatório, que era o melhor que estava tendo no momento, e aí nós vamos o quê? Pular para a ondinha do lado. A ondinha do lado, embora seja também um resultado das minhas escolhas, a ondinha do lado seja um ambiente que eu criei, é o meu plano mental, mas é o quê? É mais distante da minha realidade como espírito imortal. O que eu devia ter feito era a primeira opção. Mas como a espiritualidade também não nos abandona, a gente parte para a segunda ondinha. E aí, o que acontece? Desistimos também. Então, tem a terceira. E cada vez que a gente vai escolhendo errado, vai ficando mais complicado. Muito mais complicado. Cada vez que a gente muda de opção, a gente vai complicando a nossa vida, nós vamos tornando, como dizia minha avó, um balaio de gatos. E nós ficamos perdidos e questionamos, por que então que os lírios do campo estão numa boa e as aves do céu estão numa boa, e eu, que sou um ser racional pensante, estou com um mundo de complicações? Porque eu saí fora do meu plano reencarnatório, eu saí fora desse determinismo relativo, que é o meu plano reencarnatório. Tanto ele é relativo, que eu tenho o quê? Várias nuances, eu tenho um monte de ondinhas de água, para eu poder pegar no plano B, C, D. Eu conheço pessoas que já devem estar no plano Z. E lá vai. Aí, bom, então, o nosso livre-arbítrio, ele vai indo, ele vai desenvolvendo. E nós vamos começando o quê? Fazer as nossas escolhas erradas, optar pelo mais fácil, que nem sempre é o correto. Né? Paulo de Tarso dizia lindamente que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo que eu posso fazer dentro do meu nível mental é porque eu posso fazer. Mas nem tudo me convém. Porque à medida que eu começo a embolar o meu meio de campo, eu não consigo fazer gol. Beleza, mas e aí? Como que fica essa coisa do determinei, por exemplo, veio marcado no meu perispírito que eu tenho que passar por uma doença muito complicada. Isso é uma fatalidade? Existe essa fatalidade? Eu tenho que ter câncer? Isso vem marcado no meu perispírito. E aí é mais uma coisa, é a fatalidade relativa. Eu tenho marcado no meu perispírito uma fatalidade. Tem um livro de Emmanuel que ele fala assim, que quando a justiça divina chega, não é nessas palavras, mas é o contexto, para nos cobrar um débito, se nos encontra trabalhando para o bem, o que acontece? O débito é suspenso por tempo indeterminado. Olha que interessante. Então, eu tenho uma propensão ao câncer, eu vi no meu perispírito, está lá, que eu tenho que ter câncer aos 40 anos. Mas, aos 20, eu comecei a trabalhar em prol das pessoas que têm câncer. Então, eu, encarnada, vou ser mais negócio para o plano espiritual. Mas por que eu vou tirar a pessoa dali que está ajudando as outras com o câncer? É muito mais útil. Está entendendo? A parceria com Jesus, ela é muito perfeita. Eu sempre falo lá no meu Francisco de Assis, que não adianta ninguém falar que se ganhasse na Mega Sena ia fazer um monte de caridade, porque não ia. Porque Jesus é Jesus. E se ele visse em mim a menor possibilidade de eu pegar 50 e tralalá milhões de reais e ajudar a humanidade, criar casinha para pobrezinho, para asilo para velhinho e criança abandonada, vocês não acham que ele já teria colocado essa Mega Sena na minha mão? Ele ia perder uma oportunidade dessa? Ele ia perder uma parceira dessa? Ele não ia.
Então, é onde eu falo. Não adianta a gente falar assim que eu vou fazer um mundo de coisas se eu ganhar na loto, se eu ganhar na Sena, na Mega Sena. Eu tenho que fazer um mundo de coisa agora para eu poder o quê? Aliviar os meus débitos e livrar-me desse fatalismo relativo. Relativo porque não é obrigado a acontecer. Ele só vai acontecer se eu assim vibrar. Mas a minha primeira auréola da gotinha d'água não conta dor. Lá não está escrito doenças dolorosas. Lá não está escrito lágrimas de sangue, não. Isso vai sendo nas posteriores. Se seguíssemos como os lírios do campo, não com os pés fincados no charco, mas se seguíssemos um plano reencarnatório da primeira opção, sofreríamos bem menos. Porque é ali que está o caminho mais fácil. Mas, no entanto, a gente vai só pulando de ondinha em ondinha, né? E costuma pular até para a ondinha do outro. E aí embola tudo. Vira uma maravilha. Então, dentro dessas opções, eu vou ter vários tipos de débito. Os meus débitos ele podem ser, né, parados, estacionados, como Emmanuel falou. Eu posso deixar de pagar esses débitos. Não, eu posso pagar sem dor. Se eu não preciso ter um câncer, eu posso pagar ajudando a quem tem. Não é verdade? Não é muito mais útil? Jesus vai tirar uma parceira e tanta dessa daqui? Não vai. Então, deixa. Aí, o que acontece? É feito todo um processo de cura no meu perispírito, que é o molde do meu corpo físico. E eu deixo de ter determinado na minha vida um câncer aos 40 anos. Isso é importante. Porque no meu plano não constava um câncer. Constava uma possibilidade. Mas se eu for deixando... Mas e se não constasse? Aí vem um tal de débito agravado. Gente, é o que mais acontece. Se a gente não está dando conta dos débitos comuns que já estão vindo, imagina o débito agravado. É quando eu, além de ter um mundo de coisa para pagar, eu ainda faço mais dívidas. E acontece muito mais frequente do que a gente imagina. Eu tive câncer na minha encarnação passada, digamos. Aí eu ainda estou com o meu perispírito o quê? Meio ressentido, né, dessa doença. Mas se eu venho, vou ficar aqui numa boa, não necessariamente eu preciso ter novamente um câncer. Mas aí eu chego aqui, eu me agarro à minha mágoa, eu não perdoo, eu adoro cultivar a dor. E eu acho tão interessante quando alguém fala assim para mim, não perdoo pelo desaforo dele. Dele? Esse ele, às vezes, nem lembra que nos magoou. E, no entanto, a gente não perdoa para o desaforo dele. Perdoa não, é desaforo. Para quem? Então, a gente cultiva mágoa, a gente cultiva hábitos alimentares arcaicos e não quer ter um câncer? Mas isso não estava planejado no meu plano reencarnatório do primeira bolinha, não. Mas eu fiz isso aqui na Terra. Porque nós costumamos adquirir um débito... O espírita, então, é assim, ó, eu estou pagando uma dívida de uma encarnação lá na Idade Média. Ninguém admite que está pagando uma dívida do ano passado. Ninguém admite que está pagando uma dívida da semana passada. Nossa, eu estou com uma ressaca hoje, mas não foi porque eu bebi cerveja sábado. É porque lá na Idade Média, eu fabricava cerveja nos conventos e bebia muito. Então, é muito mais fácil a gente jogar a culpa na encarnação passada, sabe por quê? Porque vocês não estavam lá para ver se estavam, não lembram. E não podem falar mentira. Não foi bem assim. É muito mais simples. Porque também o fato da gente jogar a culpa, né, na encarnação passada, faz a gente posar de bonzinho hoje. Não. Estou aqui pagando dívidas. Mas é verdade, nós estamos sim pagando dívidas e fazendo outras. Esse é o débito agravado. E esses débitos nossos, esse nosso determinismo, ele pode ser aliviado por dois motivos. Que é o merecimento, né, o trabalho, e mesmo a misericórdia divina, que é muito grande. Nós temos, nossa, um amigo que está, assim, apaixonado por nós e há muitos milênios mesmo. E Jesus, ele está torcendo para a gente chegar onde ele está. Nós é que estamos fazendo hora. E aí, o que acontece? Essa misericórdia divina vai nos dando chance
vai nos dando chances para a gente poder sair o melhor possível do planeta, com débitos quitados, ou pelo menos com menos débitos do que chegamos. Mas nós vamos agravando os nossos débitos. E a gente agrava de uma maneira tão cruel conosco mesmo, que a gente esquece que a gente está fazendo mal para nós mesmos. Se eu não conseguir fazer o propósito que eu vi, se eu não conseguir cumprir esse meu plano como os lírios do campo, eu não vou ter tempo mais de voltar para o planeta Terra. Então, eu estou fazendo mal para mim. Eu não estou fazendo mal para o outro. E quando eu não cultivo em mim aquela coisa do perdão, eu estou fazendo mal para mim. Quantas vezes a gente vê, né, casos de pessoas que o ofendido se encontra num lamaçal e o ofensor já está anos-luz na frente da evolução do outro. E é isso que agrava os nossos débitos. Normalmente, e quanto mais difícil a nossa vida vai ficando, é porque mais a gente está se afastando do ponto central daquelas ondinhas magnéticas. E à medida que nós vamos criando, afastando do centro dessa gota d'água, a gente vai chegando onde? Mais perto da borda do outro. E nesse processo, a gente pega do outro o que ele tem de mais complicado. Porque o melhor do outro está no centro, onde a gotinha d'água cai. O plano A. E aí nós vamos o quê? Vamos atraindo as pessoas pela similaridade. E hoje eu ouvi uma frase interessante, que a pessoa virou assim para mim: as pessoas se atraem e se destroem nesse processo de atração de pessoas com dificuldades grandes. E acaba que a gente se destrói nesse processo de entrar no nível mental do outro. Porque à medida que eu consigo entrar no nível mental do outro, eu não tenho estrutura para estar trabalhando aquele processo de vida que é dele. Então, o que a gente tem que colocar bem na nossa cabeça é que quanto mais complicada está a minha vida, mais eu estou me afastando do meu plano central reencarnatório. E vai chegar a um ponto que, se eu me afastar demais, eu vou acabar o quê? Saindo do cenário planetário antes da hora. Olha, nós vamos tirar aquele indivíduo dali antes que ele não consegue voltar mais nem para o centro do plano reencarnatório dele. E por misericórdia divina, a gente acaba interrompendo uma encarnação que é crucial para a nossa evolução como espírito imortal, que é a nossa última oportunidade na Terra. Se eu chegar do lado de lá com um problema muito grande, a ponto de eu ter que vir numa próxima encarnação, cega, aí os meus amigos lá que vão estar planejando a encarnação comigo vai falar: olha, Elizabeth, você precisa ir cega. Não, beleza, então vou, né? O que são 80 anos? 100? Instantinho. Só que tem um detalhe. Na Terra, já se desenvolveu a medicina de tal maneira que lá não tem mais cego. Mas você precisa ser cega. Isso quer dizer o quê? Que você não pode ir para a Terra, que você precisa ser cega. Lá, se você nascer cega, em 2 tempos eles vão te curar. Você não vai quitar esse débito nunca. Então, nós vamos ser constrangidos a abandonar o cenário planetário. Não, é misericórdia divina. Eu preciso curar essa minha cegueira da alma num planeta onde exista a possibilidade de ser cego. E essa é a única maneira que está tendo, porque o planeta está mudando. E existe também, né, gente, o resgate coletivo. Esse resgate coletivo, eu falo que eu acho ele muito interessante, que também as pessoas falam: mas então é predeterminado? É igual no começo. É relativamente predeterminado. Assim como eu agravo o meu débito, eu alivio, eu estaciono, eu pago de uma outra maneira. Nós podemos pagar qualquer débito com amor. Com aquela frase célebre, que o amor cobre a multidão de pecados. E se a gente se dispor a amar, nós vamos continuar no plano reencarnatório A, aquele que é o mais fácil, que é o mais simples, que é o de menos dor. Mas o resgate coletivo, ele é assim. Quando eu estou no centro das minhas ondinhas, que eu estou no meu melhor plano encarnatório,
eu vou resolver da maneira mais simples possível. Mas aí, à medida que eu vou afastando, outros que também estão afastando vão se atraindo a mim. É uma coisa muito legal, é similar que vão se atraindo. E como a espiritualidade aproveita tudo, fala, olha, esse pessoal ela vai só se juntando pelas afinidades que tem. Eles saíram do plano A, o primeiro lá, que é o mais simples. Já que eles estão tudo pelas bordas da reencarnação, vamos adiantar a coisa. E aí acontece os resgates coletivos. E muitas vezes a gente pergunta, já me perguntaram, como que um acidente de avião, um acidente de ônibus, onde tem gente de todos os jeitos, tem gente de todas as partes do Brasil, de tudo enquanto é nível social, eles morrem por quê? Eles não têm nada em comum. Aí eu ainda lembro que eu respondi, falei, olha, o fato de 2 ou mais pessoas estarem no mesmo momento, no mesmo lugar, no mesmo veículo, indo do mesmo lugar para o mesmo lugar, não é um monte de coisa em comum? Aí a gente vê os resgates coletivos, que antigamente a gente via muito em epidemias, né? Olha para vocês verem como que a Terra vai saindo de certas coisas, que se a gente não sair junto, a gente sai da Terra. Antigamente, quando precisava de um resgate coletivo, a rubéola, a varíola, era um monte de doenças, né? Um monte de pestes, vinha varrer uma cidade inteira. Hoje em dia nós temos o quê? Nós temos o controle dessas doenças. Então, o indivíduo lá do planeta que precisar passar por varíola, vai vir para cá? Não vai. E atrás da varíola, várias e várias doenças e problemas vão estar sendo sanados. Então, o karma coletivo é exatamente isso. Indivíduos que se afastam do seu centro de programação reencarnatória e vão o quê? Ficando todos à borda. E essa turminha que está na borda do plano vão se atraindo. Então, eles vão pegar o mesmo ônibus, eles vão pegar o mesmo avião, ou eles vão morar na mesma cidade onde vai acontecer um desastre ecológico. E essas pessoas vão quitar juntos uma dívida deles, vai ser um adianto nessa dívida grande, e mais, vão ser tirados do cenário do planeta antes de fazer mais besteira. Porque depois da última ondinha, não tenho mais para onde ir, eu me perco. Se eu fiz todos os meus planos reencarnatórios que era possível, que estava dentro do meu poder de escolha, se eu fiz todos, eu cheguei no último, dali eu não consigo sair. Porque eu não tenho mais opções. Então, o que acontece? Voltar para o núcleo não é impossível, mas é uma coisa muito difícil. Então, a gente acaba se perdendo pelas bordas do nosso plano, à margem do nosso próprio plano reencarnatório. E é aí que está o determinismo. O determinismo está nos nossos planos. Mas o tamanho do meu livre-arbítrio também está onde? Dentro dessas ondinhas magnéticas, que são o meu estado mental. Se eu conseguir fazer a proeza de chegar na última onda e não resolver o meu problema, eu saio do cenário do planeta. Porque eu não vou ter mais nada que fazer. Eu vou me encontrar perdida dentro do meu próprio plano. E aí a gente vê como que o livre-arbítrio da gente é regulado por uma força maior, como que a gente tem o poder de escolha de acordo mesmo com a nossa percepção de vida, com a nossa percepção espiritual. Que quando acontece demais, por exemplo, um outro filme muito violento, não é bom, mas ele dá um exemplo de como o livre-arbítrio é taxado até um limite. Aquele filme que chama Um Dia de Fúria. O sujeito fica nervoso, ele pega uma arma e ele sai matando pessoas. Ele chega até um certo ponto. Quando chega até aquele ponto, a polícia chega e prende ele. Mas o indivíduo da casa imediata não podia morrer naquele momento. Então, não é a vontade de uma pessoa que quer matar a outra que vai interferir no plano de Deus para aquela pessoa. Então, eu chego até onde o meu poder de escolha deixa. Beth, eu posso pegar agora e sair fazendo um monte de maldade por aí? Posso, desde que a pessoa a quem eu queira fazer mal tenha no plano encarnatório dela a receptividade ao mal que eu estou propondo fazer. Porque se eu cismar que eu quero fazer mal para uma pessoa que não tem débito nessa área, quem sou eu? Então é aí que está o quê? O nosso livre-arbítrio de acordo com a nossa virtude.
só vamos ter o livre-arbítrio total quando a gente souber usar. E quando que a gente vai saber usar? Quando a gente não mais ferir ninguém e nem a nós mesmos, com o nosso poder de escolha. E tudo que a gente tem feito ao longo da nossa trajetória é ferir a gente e ferir ao outro com o nosso poder de escolha. Pequeno. Imagina se a gente tivesse hoje na mão um livre-arbítrio total. Seria o mesmo que pegar uma criança de 6 anos e falar, olha, você pode dirigir um carro, você pode dirigir moto, você pode se candidatar a governante, você pode fazer o que você quiser. Já pensou que confusão que seria o nosso país se criança de 6 anos tomasse o poder? E crianças de 6 anos tomando o poder é exatamente nós, no planeta Terra, com um livre-arbítrio total, com um livre-arbítrio ilimitado. Nós não damos conta dessa arma. Nós só vamos tê-la quando ela virar na nossa mão ferramenta. Aí nós seremos realmente livres. E outra coisa, o que faz a gente sair tanto do nosso plano encarnatório? As nossas paixões. Todo mundo tem que ter uma paixão. Eu falo que quem tem uma paixão adoece menos. Né? Tem um livro de Kardec que fala o seguinte, que a paixão é como um cavalo. Ele é muito útil para o trabalho, para o esporte, para o lazer, para tudo. Mas desde que você o domine. A partir do momento que a gente deixa o cavalo, a lei da natureza, se ele entrar aqui nesse recinto, vocês já imaginaram um cavalo aqui andando para lá e para cá e fazendo... Nossa! Incontrolável, porque ele tem uma força física fora do comum. É um animal lindo, maravilhoso, mas ele tem uma força física fora do comum. E se a gente não domar essa força física, que é a nossa paixão, com a autoridade moral, que é o nosso crescimento espiritual, nós só vamos dar murro em ponta de facas mesmo e estragar o nosso plano reencarnatório. Mas a paixão dominada, como um cavalo de raça, bonito, manso, ela é a melhor coisa que a gente tem. Porque quem tem uma paixão realmente não adoece. A gente precisa de uma paixão. Mas quando eu falo nessa paixão, eu não falo uma paixão por um ser humano. Pelo ser humano a gente precisa ter amor. A gente tem que ter uma paixão com alguma coisa na vida. A gente tem que ter uma paixão em um ideal. E isso traz uma saúde fora do comum. Eu sempre gosto de dar o exemplo daqueles moços que gostam daquelas motos Harley Davidson. Eu gosto de conversar com um quando ele vai na minha cidade, que ele é um senhor de 70 e alguns anos. Ele tem mais ou menos a idade do meu pai. E o meu pai, ele tem tudo que vocês puderem imaginar. Ele tem pressão alta, ele tem artéria entupida aqui, ele tem dor aqui, ele tem dor... Não tem um dia que a gente liga, pai, você está bem? Não. Pai, hoje você está bem? Não. Então ele já acostumou a estar mal. Mas meu pai, ele aposentou e parou quieto em casa. E eu sempre falei para ele, não para que você adoece. E esse senhor, ele gosta muito dos encontros de moto, é uma paixão. Mas ele nunca deixou essa paixão dominar a vida dele, que ele sempre me contou. Ele é um médico, ele trabalhou até aposentar, ele tem filhos, esposa, netos. Ele nunca deixou que essa paixão interferisse na vida dele, profissional, pessoal. Mas hoje ele está aposentado, ele não vai mais para o consultório. Aí eu falo para ele, mas o senhor não tem nada, assim, um colesterolzinho, uma pressão alta, alguma coisinha? E fala, você está louca? Eu não posso. Porque se eu ficar doente, como que eu vou para o encontro de moto? Então eu sempre falo, uma paixão sadia nos garante uma saúde física. Mas nunca devemos ter paixão pelo outro ser humano. Vamos colocar isso muito... Porque isso é uma coisa que tem atrasado demais a nossa evolução. É a paixão pelo ser humano, como se o ser humano fosse alguma coisa que a gente pudesse reter. Como se o ser humano fosse uma Harley Davidson que eu pudesse ter para mim. O ser humano não é meu. Nós não temos filhos, nós não temos pais, nós não temos maridos, nós não temos esposas. Nós temos irmãos. Filhos, principalmente, a gente tem uma certa paixão pelos filhos, que a gente quer escolher tudo para eles. E a gente quer o quê? Terceirizar o livre-arbítrio dos nossos filhos. Não, meu filho, você não pode fazer essa faculdade, isso aí está muito saturado. Meu Deus, mas o moleque gosta daquilo. Uma menina uma vez virou assim para mim. Quando eu crescer, eu quero escrever livro espírita. Eu falei, olha que legal. Aí o pai dela virou assim... Se eu fosse você, eu não faria isso. Pergunta para Elizabeth se livro espírita dá dinheiro.
Ou seja, de repente a menina tinha tudo para... Ela é muito novinha, ela não está em opção ainda de o que vai fazer. Mas, de repente, ela poderia estar trazendo uma enciclopédia maravilhosa do plano espiritual para nós. Aí o pai dela fala, não, vai escrever romance policial, vai escrever romance água com açúcar. E ela perde a encarnação dela, ela sai do plano A, pula para o B e vai ter uma vida muito mais complicada, não vai ter dinheiro. Ou vai ter muito dinheiro e muita complicação. Às vezes, no plano A, ela não teria dinheiro, mas teria o quê? Sossego. Eu falo que sossego é a melhor coisa que tem. Nem sempre a gente consegue ficar no plano A, é muito difícil mesmo. Mas o conselho que eu dou e o que eu tento fazer comigo mesmo, porque eu falo que o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? É eu que estou precisando ouvir. Então, assim, dá uma passeadinha no plano B, C, mas volta correndo, não espera chegar na borda, não, senão a volta fica quase impossível. E aí a gente não vai ter opção mais, acabou-se as opções, a última chance. Aí eu vou começar o quê? Me assimilar com pessoas de karma coletivo. E se eu pago com karma coletivo, beleza, mas se eu consigo fazer, eu pagar as minhas dívidas do meu modo, com um pouco de amor, eu vou sair muito melhor dessa vida. E o propósito de todo ser humano, quando chega no planeta, e não está fácil vir para o planeta, porque dos anos 60 para cá, com o planejamento familiar, as encarnações estão dificílimas. Antigamente a gente encarnava e desencarnava por atacado, era uma coisa, né? A gente ia e voltava numa facilidade fora do comum. Agora, hoje em dia, está mais complicado. Ninguém quer ter mais do que 2,6 filhos. Eu não sei como quer ter 2,6 filhos. Eu tenho só 2, mas ninguém quer ter mais do que isso. Então, está difícil para vir para cá. Não é fácil. Então, já que a gente está aqui, vamos aproveitar. E se o plano A não está me dando aquele dinheiro que eu imaginava, que eu seja um bom lixeiro, mas nunca um mau médico ou um péssimo presidente da República. Que eu seja um ótimo jardineiro e que eu tenha felicidade em plantar uma flor. É muito legal você falar, olha, estou indo ali fazer uma jardinagem, vou ganhar X reais, mas eu estou feliz porque eu amo cuidar da terra. E ninguém fala para o seu filho, falar assim, olha, eu quero ser jardineiro, isso mesmo, meu filho. Não, meu filho, você tem que fazer faculdade. Aí ele pode até ser um doutor chato, um doutor muito financista, um mau médico, e não vai ser feliz. Tem um ditado interessante, não sei de quem, que ele fala assim, ó, faça aquilo que você goste de fazer no trabalho e você não terá que trabalhar nenhum só dia da sua vida. Mesmo que isso não te traga muito dinheiro. Né? Vamos ficar o máximo possível mais agarradinho no plano A. Porque, olha, gente, sair do planeta Terra não é simplesmente sair do planeta Terra, não. Ir para um outro planeta, tá? Beleza, não vou ficar sem casa. Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Mas sair do planeta Terra, nessas alturas do campeonato, significa ficar sem computador, internet, celular, água quente para o banho. Gente, aí pode, aí não pode, é tanta coisa que a gente vai perder que vocês não têm noção. E olha, uma coisa que pouca gente atenta para tal. Sair do planeta Terra é perder essa intimidade direta com Jesus, que é o nosso governador geral. Nesse outro planeta nós vamos ter um mentor? Vamos. Mas ele pode ser qualquer um outro. Jesus vai continuar no leme da Terra. E a gente vai ter um esquecimento temporário dele, e eu acho que esse é o pior, entre aspas, castigo dos degradados. É perder a intimidade com o mestre, que é esse espírito maravilhoso que está aí, nos apanhando no chão todos os dias, nos trazendo das bordas para o centro do nosso plano encarnatório, nos mostrando o caminho a seguir de uma maneira mais simples. Tudo que é planejado para nós é simples. Nós é que complicamos saindo do nosso plano central. Então, que esse Jesus maravilhoso, que está torcendo para que todos nós continuemos na Terra e continuemos felizes, o mais perto possível do nosso núcleo de plano reencarnatório, nos abençoe a todos nessa noite. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pela oportunidade, pelo convite. Um abraço para cada um, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Elizabeth, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas informações que você nos trouxe. Realmente temos bastante para refletir nesses próximos dias.
tomarmos muito cuidado com as nossas escolhas. Os nossos amigos internautas, o nosso muito obrigada. Esperamos contar com todos na próxima semana. O nosso boa noite, muita paz e uma ótima semana a todos.